Olá, a aula de hoje então tem como objetivo concluir o assunto do conteúdo 5, né, da unidade 5 do conteúdo problemático, que é a parte de capacidade. Né? A gente falou ah, bastante aí na última aula sobre interseções semaforizadas. Ah, Lógico, dentro do conceito de interseções semaforizadas entra também, né, a parte de capacidade, de dimensionamento, que nada mais é do que dimensionamento de um elemento da oferta de transporte, que é a interseção, né, semaforizada, enfim. O objetivo de hoje, então, é concluir a unidade com uma aula falando sobre transporte público. Eu sei que esse assunto já rodou dentro da disciplina, sobretudo na unidade 3 que falava de demanda e oferta por transportes. Né? Então, na parte de oferta, alguma coisa de transporte público já foi ministrada. Né? Mas o objetivo aqui é dar um complemento, né, dentro do assunto que já foi mencionado antes. Né? Então, dentro desse conceito de transporte público, obviamente a gente precisa entender que tem diferenças, né, sobre como que funciona, né, em relação ao automóvel. Né? Primeiro que o automóvel ele tem uma disponibilidade é, para quem tem automóvel, claro, ao longo do dia, né? Mas o transporte público ele varia ao longo de acordo com a demanda, né? E portanto acompanha, né? Quando a gente tem aí mais uma demanda maior nos horários de pico, por exemplo, existe uma oferta maior também no transporte público, né? E é em cima desse conceito que a gente lá na frente vai discutir também a questão da capacidade, né? Acho que esse casamento aí, né, da capacidade junto à demanda é sempre importante, né? E no que diz respeito à capacidade de veículos de transporte público, a gente pode calcular de acordo com o elemento do sistema, do subsistema que envolve o transporte público, como é o caso da área de embarque e desembarque, dos pontos de parada das estações, das faixas de ônibus e linhas de transporte público. Então é nesse sentido que a gente vai apresentar alguns métodos, né, para calcular essas capacidades nesses elementos do sistema envolvendo aí o transporte público. Né? É lógico que são só algumas das opções, das vastas e muitas opções que a gente tem aí no, na literatura, né? Mas acho que para o estudante de engenharia civil ter pelo menos alguma noção, acho que o que a gente vai apresentar aqui, acho que chega contento aí, tá? Bom, preciso ver também a questão da capacidade. A gente sempre tem dois tipos de capacidade quando fala de transporte público, né? Capacidade veicular, né? E a capacidade em termos de passageiros. Né? Então acho que essa diferenciação é importante, né? Na hora de discutir as opções, as alternativas existentes, né? Na hora de mencionar o transporte público, né? E aí, no caso da capacidade em termos de passageiros, então existem alguns fatores que é preciso seguir, né? Por exemplo, a política do operador, né? Se você pode ou não permitir passageiros em pé. A gente sabe que o transporte urbano geralmente pode ter passageiros em pé, né? Enquanto para transporte intermunicipal geralmente não pode, né? Aí tem uma questão da velocidade envolvida e tal, né? A velocidade no transporte intermunicipal tende a ser muito maior, as distâncias são mais longas, né? Então por isso que geralmente não se permite andar a pé, né? As demandas como a gente já vinha falando um pouco antes, né? A demanda tem uma distribuição, né, no espaço, né, e no tempo. Né? No tempo, ao longo de um dia, ao longo do mês, né? Ao longo até mesmo de um ano. Né? E, obviamente, também uma distribuição espacial. Né? Você concentra mais no centro, mais em outras sub-regiões importantes dentro de uma cidade. Né? E a gente tem aí também a questão da capacidade veicular. Né? Então, a gente tem aí o operador,
o gestor, né, a prefeitura, por exemplo, né, os órgãos públicos, enfim. Todos esses atores, de alguma forma, também acabam determinando qual será a capacidade de veicular, né, em termos de número de passageiros, por exemplo, passageiros em pé, mais passageiros sentados, né? Essa capacidade ela é um valor nominal que é fundamental, claro, para o dimensionamento, né? Quando se trata aí em termos de áreas de embarque e desembarque, né? Que a gente também chama de plataforma, né? Tem que aquele espaço lá que os ônibus param para os pedestres acessarem, né? Entrarem e saírem dos ônibus, né? Então, assim, a gente tem uma vasta... existem várias opções, né? Em termos de área de embarque e desembarque, né? Nesse caso aqui, nós temos aqui 4 figuras, né? Que a gente vê aqui, por exemplo, um veículo que para ao lado da calçada, outro que acessa uma área de embarque e desembarque aqui de frente, depois tem que sair de ré. Isso, obviamente, é uma operação que demora um pouco mais, às vezes é necessário, né? Principalmente para transporte intermunicipal, né? Tem aquelas áreas de embarque e desembarque que é em subestações, né? Em estações menores, né? Que tem no meio em algumas cidades, como é o caso de Curitiba, etc. Né? Acho que, se não me engano, essa figura aqui é de Curitiba, tá? Como é o caso do móvel aqui em Belo Horizonte, enfim, né? E tem outras aqui, como é o caso das plataformas que tem terminais, né? Em que aí a gente tem também uma operação toda diferenciada, aí às vezes nem tem uma faixa lateral, né? Que permita ultrapassagem, muitas vezes tem, né? Acho que a maior parte das vezes é necessário, né? E é desejável que tenha essa faixa de ultrapassagem para que não tenha. Mas a gente tem, por exemplo, casos como é esse aqui, né, na calçada, que a ultrapassagem é totalmente complicada, né, extremamente complicada e obviamente é diferente a operação. Quando se pode fazer a ultrapassagem ou não, a gente vai discutir um pouquinho disso daqui a pouquinho, tá? O que há fatores, né, que afetam bastante a capacidade em áreas de embarque e desembarque? O tempo de parada, como que esse tempo de parada se varia ao longo do tempo, se ele vai girar, né, o tempo de parada médio gira ali, distribuído como, por exemplo, uma distribuição normal, né? Como é que é o tempo de liberação das portas, né? Vamos falar um pouquinho de cada coisa, tá? No caso do tempo de parada, a gente precisa, podemos discutir aqui, né? O que afeta, né, esse tempo de parada, que de alguma forma também afeta a capacidade em áreas de embarque e desembarque, né? Claro, o número de passageiros, ele afeta bastante o tempo de parada, né? Quanto maior o número de passageiros, maior o número de parada. Isso aí, essa relação é bem óbvia, né? A distância entre paradas, né? Então, assim, a gente não pode ter muitas paradas, né, próximas uma à outra, né? Eu acho que isso dá para se dimensionar a ponto, inclusive levando em consideração o tempo de caminhada, né, entre um ponto e outro, é isso? Procedimento de pagamento de tarifas, né? Será que antigamente se fazia muitos pagamentos em dinheiro, né? Hoje em dia já tem outras tecnologias aí para que não haja necessidade de troco, né? Por exemplo, a coisa que influencia bastante no pagamento das tarifas, se o motorista também faz o troco, né? Recebe o dinheiro, né, da tarifa e opera o troco ali também, né? Devolve o troco, enfim. Isso tudo faz com que o tempo de parada possa ser aumentado, né? O tipo de veículo, né? Por exemplo, isso aqui é uma figura, né, que aí a gente vai até falar um pouquinho também desse embarque de cadeira de roda e bicicleta, né? Então, o tipo de veículo, às vezes, né, o que ele quer dizer é que às vezes tem uma circulação, né, somente por 2 portas, às vezes tem uma porta central, né? Ou às vezes tem alguns, né, o caso aqui, essa figura aqui não é daqui do Brasil, né? Mas acho que a alternativa ela existe aí para ser pensada, né? Nesse caso aqui é um ônibus que dá para você embarcar a bicicleta aqui na frente, né? Esse embarque aqui costuma ser extremamente rápido, tem que ser rápido, né? Mas que óbvio que afeta, né, o tempo de parada,
nas áreas de embarque e desembarque, né? Como é que é a circulação dos passageiros a bordo, né? Obviamente, quanto maior o número de passageiros, a circulação também tende a ser maior, mas dependendo do layout que a gente tem dentro dos ônibus, né, essa circulação pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? A questão da variabilidade do tempo de parada, né? Claro, de acordo com a demanda, a gente tem um tempo de parada maior, menor, vai girar em torno de uma média, mas uma maneira que a gente tem de determinar, né, como é que funciona essa variabilidade do tempo de parada, a gente pode calcular o coeficiente de variação de registros, né, de uma amostra de tempo de parada, e lembrando que o coeficiente de variação diz o padrão sobre a média dessas amostras, aí, ou dessa amostra de tempos de parada que você pode observar, né, em campo, né. Tempo de liberação, né, é uma definição, né, a gente tinha falado um pouquinho antes. Tempo de liberação é o período que decorre após o momento em que o veículo fecha suas portas até sair do ponto de parada. Então veja que estamos falando do tempo de liberação do veículo, né? Então nem sempre quando o veículo fecha as portas ele sai imediatamente, né? Isso, lógico que pode demorar pouco, alguns segundos, mas não é instantaneamente assim que você fecha suas portas, né, o ônibus fecha suas portas, ele sai e libera, né, a área de embarque e desembarque para outro veículo utilizar, né? Então veja só, aqui está dizendo, durante esse tempo a área de embarque não está disponível, né? Então, no mínimo, esse veículo precisa de um certo tempo depois que fecha as portas para ele percorrer, né, um trecho igual ao seu comprimento para que ele possa então sim liberar o ponto de parada, né? Falando de capacidade em estações e terminais, né? Então assim, para ônibus, né, geralmente há mais de uma estação, né? Certo? Então o que a gente tem que lembrar aqui é que um terminal, né, ele possui uma ou mais estações, né? Então assim, essa diferenciação entre estação e terminal é importante, né, para que a gente não acabe falando por aí como se fosse a mesma coisa, né? O fato é que a gente tem aqui dois grupos de tipos de pontos de ônibus, né? A gente tem aí os terminais, como a gente estava falando, e as paradas de ônibus, né? Que geralmente ocorrem aí nas vias, né? Pode ser no final de quadra, no início da quadra, no meio da quadra, né? Veja que a gente tem aqui uma reflexão que é importante, né? Os pontos as paradas de ônibus, né? Quando estão no final da quadra, eles impactam menos a capacidade. Basta a gente pensar no exemplo, né, quando tem ali uma linha de retenção, né, de uma interseção semaforizada, e logo depois dessa linha de retenção, a gente tem na quadra seguinte, né, no quarteirão seguinte, a gente tem um ponto de ônibus, né, uma parada de ônibus. Veja que isso é ruim, porque se você está ali retendo os veículos, né, por causa do semáforo, é assim que você abre o semáforo, né, você logo na sequência já tem um ponto de ônibus, isso impacta mais a capacidade. Você acaba tendo uma redução na capacidade em termos de fluidez mesmo, né, daquela linha daquele corredor, né, onde a gente tem aí a interseção semaforizada, né, e o ponto de ônibus, né? Então acho que isso é importante. Claro, depende muito de cada local, isso aí estou falando em linhas gerais, né? Depende muito do local, acho que é sempre bom a observação em campo para verificar se realmente ocorre da forma como a gente está colocando aqui. Tá? Quando se trata de capacidade em faixa de ônibus e trechos sobre trilhos, veja que a gente falou o quê? Falou falou da área de embarque e desembarque, né? Falou do terminal, né, do ponto de ônibus, e também a gente tem que buscar calcular a capacidade em faixas de ônibus, né? Essas faixas de ônibus elas podem ser de uso exclusivo ou não, né? Por exemplo, tem
faixa para ônibus que é exclusiva, né? E outras são compartilhadas, né? A gente tem aqui um paralelo aqui com a questão do transporte sobre trilhos, né? Que não é muito o caso que a gente vai falar aqui, mas é um caso, a gente vai acabar não dando exemplos, né? Sobre trechos, sobre o transporte sobre trilhos, mas acaba tendo muitas semelhanças com faixa de ônibus, né, exclusiva, né? A capacidade, a gente sabe que pode ser aumentada, né, por meio da dispersão dos pontos de parada. Você pega, por exemplo, um corredor com uma demanda, né, e obviamente uma oferta muito grande de transporte público, né? Aí me vem à cabeça aqui a Avenida Amazonas, por exemplo. Você não pode colocar uma avenida que tem várias linhas de ônibus passando lá e cada linha pode parar em todas as paradas, né? Isso dificulta muito, né, a operação. Então você começa a intercalar, né? Então tem determinados pontos de ônibus que você permite que algumas linhas parem, depois no seguinte você tem agora um outro grupo de linhas, né, de ônibus que param lá na parada seguinte, enfim. Você vai intercalando para que você possa melhorar a operação, de vista que, dependendo do número de linhas, você não tem espaço suficiente para poder sair acomodando, né, as paradas num ponto só, né, deixando tudo para o ponto seguinte em que o problema vai acabar acontecendo novamente, né? Então a eficácia aumenta, né, também no caso das faixas de ônibus, quando você organiza os ônibus em pelotões, né? Então, quando você consegue organizar os ônibus em pelotões, o que são pelotões? São os ônibus que acabam trafegando próximo um ao outro, né? No sentido de você conseguir operar esses ônibus de uma vez só, como se fosse mais ou menos fazendo um paralelo com o trem, né? Quando a gente tem ali vários vagões, né? Lógico que não é simples de fazer isso. Hoje em dia a gente tem até tecnologias que ajudam mais a fazer esse sincronismo. O que não pode acontecer, você está num ponto de ônibus e de repente passar um ônibus lotado, né, como acontece com bastante frequência, né, e depois passar um ônibus na sequência vazio, né, assim, com a diferença de alguns segundos um do outro. O usuário fica extremamente insatisfeito quando acontece alguma coisa nesse sentido. Então, não estou falando que a operação tem que ser em pelotões, tem que ser organizada. Hoje em dia a gente já tem outras tecnologias, no caso do GPS, consegue acompanhar, né? Então acho que isso é bom que se diga, né, que essa eficácia, né, a capacidade em faixas de ônibus quando a gente organiza, então em pelotões, né, é algo que se deve ser buscado também. Vamos falar de cálculo, né? Antes de mostrar algumas formulações, acho que é interessante também trazer alguns valores de referência, né, para quando a gente precisar mais adiante, né, vocês precisarem mais adiante ter alguma referência de algum desses parâmetros, né, isso está na cabeça, né? Então veja só, tempo de parada, né? Aí nós estamos falando do HCM, a gente falou bastante do HCM aí mais para trás, né, em outras aulas anteriores. O HCM recomenda um valor entre 2 e 5 segundos para abrir e fechar a porta em operações normais, né? Mas o que a gente tem que levar sempre, chamar bastante atenção, é que esse é o tipo de informação que a gente pode medir em campo sem muita dificuldade, né? Em pontos centrais da cidade, a gente pode admitir 60 segundos, né, como tempo de parada, e para pontos mais afastados, né, valor de 30 e 15 segundos. É importante a gente não confundir, né, o abrir e fechar de portas, né, que é um tempo mais curto, com o tempo de parada total, né, que pode chegar a 60, partindo de 30 ou 15 segundos se for para lugares mais afastados, né. É bom que se diga, né, que o abrir e fechar de portas ele compõe de alguma forma o tempo de parada total, né, o que a gente vai ver aqui nessa formulação, olha só. Né? Isso aqui é uma equação quando a gente usa a mesma porta para embarque e desembarque. Não é isso? Então, como é que é a formulação? O tempo de parada aqui em segundos vai ser o tempo médio dos passageiros, né,
desembarque dos passageiros vezes a quantidade de passageiros, né, que estão desembarcando, e a gente usa aí, né, para efeito de cálculos 15 minutos mais carregados dentro de uma hora de pico, né? E nesse caso a gente soma então esse total de tempo gasto para o desembarque dos passageiros, né, fazendo a mesma coisa para o embarque dos passageiros, né, que a gente tem aqui a quantidade de passageiros embarcando e o tempo médio dos passageiros embarcando, né, tempo médio aí em segundos por passageiro, por pessoa, né? E a gente pega esses tempos totais aí de embarque e desembarque e soma, né, com o tempo de abertura e fechamento de porta, né? É claro que se a gente não usa, né, se o ônibus não usa a mesma porta para embarque e desembarque, usa portas distintas para embarque e desembarque, que operam ao mesmo tempo, claro, né, esse tempo de parada aqui não vai ser o somatório desses dois componentes, ele vai ser, na verdade, o maior dos dois, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se o tempo de desembarque acaba sendo maior do que o tempo de embarque, significa que o embarque vai acabar e o desembarque ainda não acabou, né? E, portanto, o tempo de parada só vai ser obtido no momento em que o desembarque, então, acabar, né? Então, eu tenho cuidado nessa formulação, lembrando que essa formulação é só para quando a gente tem a mesma porta para embarque e desembarque de passageiros, tá? Temos algumas tabelas aqui, né? Esse texto aqui, essa tabela eu tirei de um texto que eu já coloquei, inclusive no Moodle, né? E a gente tem aí uma tabela com alguns valores de referências aí, dependendo do tipo de ônibus, né? Se é convencional, articulado, né? Se você tem a quantidade de portas, né? A localização da porta, se tem pré-pagamento, quanto demora em segundos, se usa tarifa única ou não, né? Enfim, alguns valores aqui, né, de tempos típicos de embarque, que a gente pode pegar caso a gente não consiga obter informação em campo, mas, de novo, é uma informação que não é tão difícil de se obter no campo, né? E se for uma situação que já está operando, é sempre desejável que você vá obter essa informação, né, diretamente onde a gente observa os veículos passando, né, e operando, tá? Com relação ao tempo de parada, né, se a gente tem, por exemplo, um ônibus, né, com embarque de passageiros com mobilidade reduzida, né, que usa cadeira de rodas, né, a gente pode aí acrescentar de 1 minuto a quase 5 minutos, né, o tempo médio, né, de elevação da cadeira. Lógico que isso tudo depende de muita coisa, né? Depende do tipo de ônibus, depende da capacidade do motorista de operar o equipamento, né? Assim, nesse caso aqui dessa figura, né? Esse rebaixo aqui, né, necessário para poder trazer o passageiro para dentro do ônibus, né? Eu já vi uma vez isso acontecendo, né, e sendo operado, e eu senti que demorava bastante, né? Talvez por a cultura nossa não permitia uma quantidade ainda muito grande desses tipos de veículos rodarem por aí, né? Aqui nós temos aqui um caso do embarque de bicicleta, então tem alguns lugares aí que já está considerando essa multimodalidade aí, né, no transporte de passageiros, de modo que você consegue colocar a bicicleta dentro do ônibus ou a bicicleta dentro de um vagão de metrô, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração para ver se o tempo de parada acaba não sendo, né, não aumentando, né? Temos aqui um exercício, né? E o exercício tem o seguinte enunciado: estão em andamento planos para uma linha de ônibus que atenda ao distrito comercial central e que terá 10 pontos de parada, né? O exercício também traz a informação de que a linha utilizará ônibus com 42 lugares e exigirá uma tarifa de moeda única no embarque, o tempo de abertura e fechamento de porta de 4 segundos, em média. Todos os passageiros serão obrigados a embarcar no ônibus pela porta dianteira e desembarcar pela porta traseira, né? Então, prevê-se que o número potencial de usuários para a linha seguirá o padrão apresentado a seguir. Houve um estudo de demanda que trouxe a informação de que, né, no ponto 1, tá,
Não vai, obviamente, como uma linha sai do 1 para o 10, né? Então ninguém vai desembarcar. Né? E há um embarque de 25 pessoas no ponto 1. Né? Então, no ponto 2 há um desembarque de 5 passageiros, aí depois embarque de 20 e assim por diante. Então, vocês já podem imaginar que é necessário ter um balanço aqui, né, de ponto a ponto, para saber quantos passageiros vão ter, estarão no ônibus, né, nesse embarque e desembarque aí, total. Então, estudos têm mostrado que o tempo de embarque é de 3 segundos por passageiro quando não há passageiros em pé, e quando há passageiros em pé, né, o tempo de embarque ele aumenta e sai de 3 segundos para 3,5 segundos por passageiros. Né? O tempo de desembarque não altera, né, assim, é sempre constante, estimado em 2 segundos por passageiro, e o exercício pede para determinar o tempo de parada no ponto crítico, ou seja, qual será o ponto de parada em que vai ocorrer o maior, né, tempo de parada. Tá? Então vamos à solução. A solução é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que saber, então, como a gente tinha falado antes, é determinar o número de passageiros que tem em cada ponto. Né? Então veja só, né? No ponto 1, né, quantos passageiros tem no ponto lá? Tem 0. Né? Certo? No ponto 2, temos 25 passageiros no ponto. Por que é 25? Vamos lá. Né? Então veja só, é 25 aqui no ponto 2, por quê? Porque no primeiro ponto, vocês devem lembrar que 25 passageiros embarcaram, ninguém desembarcou, então quando chegou no ponto 2, né, a gente tinha 25 passageiros chegando no ponto, né, obviamente dentro do ônibus. Né? Bom, e assim a gente consegue determinar quantos passageiros, né, chegam ao ponto, né, é isso que ele quer dizer aqui, dentro do ônibus. Né? Então 40 no ponto 3, 47 no ponto 4 e assim por diante. Veja que há um crescimento de passageiros dentro do ônibus chegando ao ponto, né? E depois um decréscimo, que é normal, porque a gente tem uma mudança aqui, né? uma alteração. Né? O desembarque aqui é pequeno no início, depois começa a crescer, enquanto que o embarque é grande no início, depois começa a cair. Né? Veja que nós temos aqui tempo de desembarque. Né? Tempo de desembarque vai ser o quê? O número de veículos, de passageiros desembarcando, vezes o tempo médio de desembarque, que é de 2 segundos, né? Segundo o que está dizendo aqui no enunciado, e é 3,5 ou 3, dependendo se há passageiros em pé ou não. Né? E é por isso, né, que a gente precisa saber quantos passageiros chegam no ponto para saber se está acima da capacidade nominal do ônibus, né, que é de 42 passageiros, é isso? Vamos voltar aqui, né, 42 lugares, né, para saber se há passageiros em pé ou não. Né? Então veja só, tempo de desembarque então no ponto 1 é 0, quanto o tempo de embarque é de 75, por quê? Porque não há ninguém em pé, né? Entrou 25 passageiros, né? Vezes 3 segundos, porque não há ninguém em pé, né? E veja que o tempo de parada é 79, né? Não é 75, porque desses 75 a gente tem que acrescentar mais 4 segundos de abrimento e fechamento de portas, segundo o enunciado. Vamos ver aqui, ó. Ela está dizendo, ó, o tempo de abertura e fechamento de portas é de 4 segundos. Então, por isso que é o 79. Né? Bom, no ponto seguinte, né, a gente tem aqui, né, 25 passageiros que chegam no ponto, né, dentro do ônibus, e, portanto, ainda tem gente, todo mundo está sentado. Né? Então, se todo mundo está sentado, o tempo médio, então, né, de embarque, é isso? Passa a ser ainda de 3 segundos por passageiro. Né? Bom, com isso a gente tem aqui que o tempo de desembarque é 10 segundos. Por que é 10 segundos? Né? Nós temos 5 passageiros, olha só. 5 passageiros desembarcando, vezes 2 segundos por passageiro, dá 10 segundos. Né? E aí a gente tem aqui o tempo de embarque de 60 segundos. Né? O tempo de parada é 64, por quê? Porque nós estamos falando de portas, né, que são distintas, né, para o embarque e para o desembarque. Então, o tempo de parada que vai reger aqui o tempo de parada, né, qual dos dois é o maior, se é o desembarque ou se é o embarque,
né, para que a gente possa pegar o maior dos dois e aí sim somar 4 segundos para ter o tempo total de parada. Né? E eu coloquei em negrito aqui, ó, né, qual dos dois vai ser o maior, né, se eu desembarque ou embarque. Né? Estou fazendo para todos os pontos, de modo que aqui ó, 45 mais 4 dá 49, 55 mais 4, 60 e assim por diante, até chegar no 10º ponto. Né? O que é importante a gente destacar daqui é que o ponto crítico acaba sendo o ponto número 1, né? 79 segundos, né? No ponto número 1, né? Ou seja, deu mais de 1 minuto aí, né? 1 minuto e meio, né? Quase 1 minuto e 20 segundos, 19 segundos, enfim. Então a gente tem aí o ponto crítico como sendo o primeiro da linha, o que é muito comum, né? Geralmente essa linha provavelmente ela começou dentro do bairro, vai para o centro, né? Então se é aquela linha que não roda muito dentro do bairro, né? É comum que ela já parta, com quantidade bastante significativa dentro do ônibus, né? Então acho que isso acaba sendo bem razoável, mas não quer dizer que seja regra, né? Não é isso que eu estou querendo dizer não, mas é comum. Então, vamos à questão do cálculo da capacidade. A gente falou mais para trás que o tempo de parada ele leva em consideração uma variabilidade, né, desse tempo de parada, que a gente costuma traduzir essa variabilidade pelo coeficiente de variação, que nada mais é do que o desvio padrão sobre a média dessa amostra de tempos de parada. E aí, se você não tem informação em campo, você pode usar geralmente um valor entre 40% e 80%, né? E no meio desse intervalo, entre 40 e 80, a gente pode usar aí como um valor de 60% como algo mais razoável para esse coeficiente de variação dos tempos de parada. Né? Nós vamos usar essa informação um pouquinho mais adiante. Tá? Tempo de liberação, né, não é exatamente o tempo de abertura e fechamento de portas, como a gente já tinha falado antes. Né? A definição é tempo necessário para liberar que o ônibus iniciar o movimento, né, mais ou menos entre 2 e 5 segundos, né, e percorrer um trecho igual ao seu comprimento, algo que demora entre 5 a 10 segundos. Né? Então, o tempo necessário para voltar para a faixa de tráfego, né, aquele que ele percorreu antes de parar lá no ponto de ônibus. É isso? Né? Certo? Então, deve ele reentrar na corrente de tráfego. É isso? Muito bem. Temos aqui uma tabela, né, também tirada do HCM, a versão de 2000, né, que é bem interessante, né, quer dizer, nós estamos falando aqui de um tempo médio para o veículo acessar novamente a faixa de tráfego dele, né, para sair do ponto de parada e acessar a faixa de tráfego, para ele reentrar na faixa de tráfego, depende de quê? Depende do fluxo da via, né? Quanto maior for o fluxo da via, mais tempo o ônibus precisa, né? Veja que 1.000 veículos por hora na faixa de tráfego, né, adjacente, ali próximo ao ponto de ônibus, né, pode durar aí coisa de 14, 15 segundos, depois que fecha as portas, né, e conseguir então sair do ponto e acessar a via que ele vinha percorrendo antes. Né. Isso aqui, óbvio, né, quanto maior for esse volume, maior vai ser o atraso médio de reentrada na corrente de tráfego. É isso? Nós temos aqui uma informação sobre o fator de carga, né? Obviamente cada cidade tem o seu fator, né? Depende muito de qual a qualidade de serviço, né? Para resgatar um pouco desse conceito de novo, né? Dependendo da qualidade de serviço que você deseja para o seu transporte público, esse fator de carga ele pode variar aí, né? De 1, quando você tem longas distâncias, ou seja, todo mundo. O fator de carga é o quê? Rasante no número de passageiros e de assentos, né? Então, nesse caso, você acaba não permitindo que tenha passageiros em pé, né? E para áreas mais centrais, áreas mais urbanizadas, é razoável um valor entre 1,25 e 1,5. Né? Então, você tem aí um ônibus de 42 lugares, como a gente viu no exemplo anterior, a gente pode colocar mais 21 em pé, né? Com 2 lugares sentados, pode colocar mais 21 passageiros em pé. Né? Bom,
uma formulação, né? Ninguém precisa decorar essa formulação, obviamente, né? Como que a gente poderia então calcular uma área de embarque, né? Veja só, veja aqui que nós temos uma variável que é o número máximo de ônibus por plataforma por hora, certo? Então nós temos uma plataforma, né? E essa plataforma ela pode ter mais de um ponto depois, não é isso? Então nós estamos falando de uma plataforma, né? Que depende, essa capacidade depende de algumas informações como veio de efetivo, da interseção semaforizada que tem ali próximo desse ponto, né? Tamanho do ciclo, que é esse C, não é isso? Tempo de liberação entre ônibus sucessivos, certo? Então, qual o tempo que você vai liberar se você tem mais de um veículo querendo acessar então essa área de embarque, né? Esse tempo de liberação a gente até falou agora há pouco, pode chegar próximo a uns 10 segundos, né? Temos uma parte aqui da formulação que tenta colocar aqui um pouco da aleatoriedade do fenômeno, né? Através de três variáveis aqui. Uma delas a gente já tinha falado, que é o tempo médio de parada, né? Tem um coeficiente de variação dos tempos de parada, né? E um parâmetro, uma variável aleatória normal, que representa um pouco de como que a distribuição dos tempos de parada, né? Do formato dessa distribuição dos tempos de parada, né? Me lembra um pouquinho a questão a gente pode lembrar da distribuição normal, né? Que esse parâmetro Z, né? Se a distribuição estivesse entre menos 1,96 e mais 1,96, né, de uma distribuição normal padrão, a gente tem 95%, né, da amostra, né? Então, assim, a gente fala 1,96, mas assim, quando a gente está jogando um pouco de conversa fora e quer ter um valor na cabeça, esse 1,96 representa o desvio padrão, né, da amostra. Ou seja, se você tem uma distribuição que ela tem um formato da distribuição normal, né, então se você tiver aí a média mais ou menos dois desvios padrões, né, você tem então mais ou menos 95% da amostra, né? Mas esses dois desvios padrões é arredondado desse número que eu te falei, de 1,96. Então, enfim, veja que se a gente tem, né, essa tabela aqui, ela traz um pouco disso, tá vendo? 1,96 é 2,5. Por que é 2,5? Porque se a gente tem uma distribuição normal, a gente tem num lado da cauda 2,5 e no outro lado da cauda outros 2,5, de modo que a soma essas duas caudas nós temos 5%, que é o índice de falha, né? E esse índice de falha, que quer dizer, é o índice de falha esperado para o tempo de médio de parada, né, que gira ali em torno de uma média. Então, se você tem um tempo médio de parada aí de 15 segundos, né, você tem um índice, pode prever um índice de falha, né, de acordo com essa tabela aqui. Certo? Geralmente essa informação a gente vai tratar aqui colocado como dado do problema, tá bom? Quando a gente for resolver um exercício daqui a pouco, talvez fique até um pouquinho mais claro onde que entra essa informação na conta aqui, tá? Muito bem. Uma vez que a gente calculou, né, o número a capacidade, né, para uma área da plataforma, né, para a plataforma, a gente pode calcular a capacidade para o ponto de parada, que é composta por uma ou mais, né, áreas de embarque e desembarque, tá certo? Né? Então veja só, o que é interessante disso aqui é o seguinte: você vai pegar aqui o número de ônibus, né, a capacidade de ônibus por ponto de parada, tá? Ela vai ser o número de áreas de embarque vezes, né, a capacidade de uma área de embarque, né? Teoricamente, bastaria ser, se você tem duas áreas, seria duas vezes o que representa um só,
você tem 3 é 3 vezes a capacidade de uma área só que na verdade não é, porque se você tem um ponto de parada com mais de uma área de embarque e desembarque, essas áreas de desembarque que são próximas, elas acabam atrapalhando uma outra operação, ela acaba atrapalhando uma outra e você não tem uma total eficiência. Né? Então nós temos esse N aqui, acaba sendo o número de áreas de embarque efetivas, né? Que a gente pode trazer como está mostrado aqui nessa tabela. Então se você tem, por exemplo, uma área de embarque só, então a eficiência é 100%, não tem ninguém atrapalhando a operação dessa área de embarque, e esse número de áreas efetivas acumuladas acaba sendo igual a 1. Né? Se você tem uma segunda área de embarque, essa segunda a gente considera que ela tem uma eficiência de 85%. Então, se você soma a primeira com a segunda, esse número de áreas efetivas de embarque acaba sendo 1,85 ao invés de ser 2, como poderia dizer o senso comum. Né? Dizer que o 2 bastaria multiplicar a capacidade de uma área de embarque vezes 2 não é o número de áreas de embarque vezes 1,85, porque essa segunda área de embarque ela perde um pouco de eficiência, como está mostrando essa tabela aqui. Bom, o fato é que se você vai aumentando o número de áreas de embarque que tem um ponto de ônibus, né, você vai reduzindo a eficiência, de modo que se você tiver 5 áreas de embarque, efetivamente é como se você tivesse apenas 2,70 áreas de embarque. Ok? Aqui a gente tem alguns conceitos importantes para calcular a capacidade em faixas de ônibus exclusivas. Né? E aqui algumas coisas que a gente precisa saber, né, na hora de calcular qual o tipo de faixa que a gente tem. Que aqui eu estou chamando de tipo de faixa 1, 2 ou 3, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. Né? Se a gente tem operação com paradas alternadas ou não, como a gente falou um pouquinho antes. Né? Você vai intercalando se ônibus que estão em faixa exclusiva. Né? Vão ter paradas alternadas ou se vão parar em todas as paradas que aparecerem. Né? A relação volume-capacidade é importante, é uma informação que a gente tem que buscar, que vamos ver daqui a pouquinho, e a localização do ponto e os veículos, se há veículos virando à direita ou não. Tá? Vamos ver como é que isso aparece na formulação. Né? Com relação ao tipo de faixa de ônibus, veja só, nós temos aqui 3 tipos, como eu falei. Né? Então veja que a faixa tipo 1 é o seguinte, tem uma faixa exclusiva e os ônibus não usam a faixa que fica adjacente, ou seja, ao lado desta faixa exclusiva. Né? Então o restante do tráfego pode ou não usar essa faixa adjacente. Muito bem. A faixa tipo 2 é que os ônibus fazem uso parcial da faixa adjacente, ou seja, eles têm a faixa exclusiva, mas pode usar a faixa que fica ao lado ou não. Né? E a faixa tipo 3 é quando tem 2 faixas são para uso exclusivo do ônibus. Né? Então, são 3 tipos, né, de faixas exclusivas que são tratadas diferentes aqui. Né? No caso dos fatores de ajuste para conversão à direita, o que é um fator de ajuste? É importante falar disso aqui. Né? Então, o fator de ajuste é o seguinte, se a gente tem aqui uma corrente do tráfego, né, a gente não tem muita conversão à direita, ou praticamente, vamos supor que não exista conversão à direita, a operação é de um jeito. Né? Se a gente começa a ter veículos, né, que precisam acessar a faixa exclusiva para ficar virando à direita, né, isso de alguma forma prejudica a operação da faixa exclusiva, e a gente precisa calcular então o fator de ajuste, de modo que a gente calcule a capacidade dessa faixa exclusiva. Né? Como se não existisse a conversão à direita, e depois a gente use um fator de ajuste para que a gente possa então ter como resultado, né, uma diminuição dessa capacidade em função, claro, da conversão à direita. É isso? A gente vai ver daqui a pouquinho com mais clareza no exercício. Tá? E aí, então a gente tem aqui, né, 2 formulações. Né? Quando a gente tem paradas alternadas, né, sem paradas alternadas e com paradas alternadas. Né? Se a gente não tem paradas alternadas, né, a capacidade vai ser a capacidade de uma plataforma vezes a capacidade do número de áreas de embarque e desembarque
vezes um fator FR, que é um fator de conversão à direita, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Se a gente tem paradas alternadas, né, então o que a gente faz? A gente calcula um fator FK, que nós vamos ver daqui a pouquinho na formulação, vezes, né, a capacidade, né, dos pontos de parada que são alternados. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, né, paradas alternadas, né, a cada 2 pontos, então nós vamos ter aqui, né, a capacidade do primeiro conjunto de paradas, né, e depois a capacidade média, claro, do segundo conjunto de paradas. Né? A gente tem um conjunto de paradas que seguem junto, depois outro conjunto que vai alternando com esse primeiro conjunto, não é isso? Vamos ver esses fatores R, FR e FK na sequência. FR, então, um fator de ajuste para a conversão à direita, né, que ele vai entrar aqui multiplicando essa capacidade que a gente encontrou aqui, de modo que a capacidade resultante aqui, B, né, ela possa então ser reduzida em função, né, desse produto inicial aqui, né, que a gente viu antes, né, BB, né, vezes o número efetivo, né, de pontos de parada. Né. Tá? Então esse é fator de ajuste de conversão à direita, ele é função de quê? Ele é função da localização do ponto de ônibus e é função do volume e da capacidade da faixa em que há, né, em que a gente observa a conversão à direita. Né? Esse FL é tabelado, tá? Então veja que é tabelado. Tá? Então dependendo do tipo de faixa de ônibus, né, que a gente falou antes, tipo 1, 2, 3, e se a localização do ponto de ônibus é no início, no meio ou no final da quadra, né, como a gente também já discutiu um pouquinho antes. Né? Certo? Esse fator K, né, então é um fator para operação com paradas alternadas, né, e de novo, são um fator de ajuste, né, para quando a gente tem paradas alternadas, o intuito é melhorar a capacidade, né, a gente tem que melhorar a operação, né, e esse fator de ajuste, né, ele é função, né, do número de paradas alternadas em sequência. Então, se você vai parar, né, de 2 em 2 pontos, então esse valor NS aqui vale 2. Né? Temos aqui um fator K, que é um fator de ajuste da capacidade de usar plenamente os pontos, vamos falar um pouquinho no slide seguinte. E o A, que é um fator de impedância da faixa que fica adjacente, ali ao lado da faixa exclusiva. Esse fator K, né, a gente usa 0,50 se as paradas são aleatórias, 0,75 para paradas normais e pode chegar até usar 1 se a gente tiver uma operação em pelotões aí bastante eficiente. Né? Esse fator de impedância aqui A, né, vale 1 menos 0,8, que multiplica a razão, a volume sobre capacidade ao cubo aqui, né, nessa faixa de ônibus exclusivo. Lembrando que esse volume, essa capacidade aqui é na própria faixa ali adjacente à faixa exclusiva. Né? Bom, a gente pode também calcular a capacidade se a gente tem aí uma faixa de ônibus não exclusiva, mas com tráfego misto. Né? E nós temos 2 tipos, né, desse tipo de faixa. Né? Tipo 1 possui uma faixa na direção da viagem, ou então tipo 2 se tem 2 ou mais faixas. Né? O que é de diferente em relação ao cálculo anterior é esse fator de ajuste, né, para tráfego misto, né, que também é função da localização do ponto de ônibus e da relação volume sobre capacidade na faixa de tráfego, né, num ponto de parada aí que a gente considera como crítico, né, ou seja, como o exercício que a gente fez anteriormente, aquele ponto onde tem um tempo de médio de parada maior. Né. E, obviamente, o que muda em relação ao que a gente tinha antes é que o fator de ajuste, né, passa a ser esse outro aqui calculado para tráfego misto. Né? Então, eu acho que fica mais fácil a gente ver como que todo esse conjunto de informações aqui, né, de método para calcular a capacidade, né, fica mais fácil de enxergar com o exercício que a gente vai fazer exatamente aqui agora. Né? Então, o exercício fala o seguinte: então nós temos uma linha de transporte público
que opera seus veículos em faixa de tráfego misto, que é o último caso que a gente estava falando aqui agora, né? A linha possui um total de 8 pontos de ônibus, o ponto de ônibus crítico, né, que é o que restringe a capacidade dos veículos, né, é o 3, né, e se localiza na faixa depois de uma interseção semaforizada, né. Então, as seguintes informações sobre o funcionamento foram compiladas, a gente pode ver agora no slide a seguir, né. Lembrando que essa questão aqui de ser depois de uma faixa de uma interseção semaforizada é aquela história, né? Está no início da quadra, no meio da quadra, no final, né? E aqui, pelo que a gente dá a entender, né? É localizada logo depois de uma interseção semaforizada, ou seja, no início da quadra, né? Bom, as informações compiladas então são essas, né? Então, o tempo de parada no ponto crítico, né? de ônibus, que é o ponto 3, então 40 segundos. O volume da faixa de tráfego do ônibus é 450 carros de passeio equivalente por hora. A capacidade de 700 carros de passeio equivalente por hora. O ciclo semafórico, a gente tem 90 segundos de ciclo e verde efetivo de 40 segundos. Há 2 áreas de embarque, né, e desembarque aqui lá no ponto 3. Né, e os ônibus podem usar a faixa adjacente, não é isso? E então a pergunta é: determine a capacidade da faixa de ônibus, considerando que é desejável que a probabilidade de formar fila no ponto de parada não exceda 7,5%. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, calcular então a capacidade, né, para uma dessas áreas de embarque e desembarque. Né? Então a formulação foi dada antes. Né? Então o que nós temos aqui? 3.600 sobre o verde efetivo sobre o ciclo. São informações que a gente tem no problema. 40 segundos de verde, 90 segundos de ciclo. Né? Esse TC aqui, ó, vamos lembrar que o TC, então, é o tempo de liberação entre ônibus sucessivos, né? Que vale aí, vamos admitir, 10 segundos, são os valores, mais ou menos dentre os valores que a gente viu como referência anteriormente. Né? Então, 40 sobre 90 é a relação verde efetivo sobre o ciclo. O tempo médio de parada ele dá um problema de 40 segundos. Esse Z, veja que esse Z está associado à questão da probabilidade de haver falha nesse tempo médio de viagem, né, que a gente coletou em campo, né, de 40 segundos. Ele falou que esse valor, né, que tem a ver com a probabilidade de formar fila no ponto de parada, não pode exceder 7,5%. Então a gente tem que voltar aqui naquela tabela dos fatores Z. Vou mostrar para vocês aqui agora. Essa tabela aqui, ó, olha só. Essa probabilidade de falha, né? Ele fala que é 7,5, então ele não, esse Z associado a esse índice de falha que representa a formação, né, de filas, né, no ponto de parada, né, de 7,5, então o Z vai valer então 1,44, que é o valor que a gente vai jogar lá naquela formulação. Tá? Então vamos voltar aqui, ó. Então está aqui 1,44 vezes 0,60, que é o coeficiente de variação dos tempos da amostra de tempo de parada, né? Ele não dá isso no problema, mas a gente falou anteriormente que 60% é um valor razoável e a gente pode escolher por esse coeficiente de variação. Então, os 60% a gente joga aqui, na verdade, em decimal, né? 0,60, vezes o TD, tempo médio de parada, de 40. Resolvendo toda essa formulação, nós temos aqui 25 ônibus. Né? Veja que nós temos o problema traz, né, que a gente tem aqui, ó, vamos lá, 2 áreas de embarque. Né? 2 áreas de embarque, a gente acabou de calcular para uma área de embarque só é 25, então a gente sabe que não vai ser, né, para o ponto, né, ponto 3, não vai ser 50, 2 vezes 25. Né? A gente sabe que quando a gente tem 2 áreas de embarque e desembarque no ponto, né, uma atrapalha a outra. Né? Então esse número efetivo de áreas de embarque e desembarque acaba sendo 1,85, que a gente pode até olhar aqui nessa tabela, olha só. A gente já falou isso antes, mas acho que não custa nada voltar e mostrar onde que a gente encontra essa informação. Está aqui, ó, tá vendo? O número de vias, o número acumulado de áreas efetivas de embarque, então vai ser 1,85, tá certo?
1,85, né? Muito bem. Aqui, ó. 1,85 vezes 25, então o ponto vai ter 46 ônibus, né, de capacidade na hora de pico lá, né? Ok. O que está faltando então para a gente aplicar essa formulação aqui anterior, nós estamos falando de tráfego misto, né? Tráfego misto a gente tem que usar isso daqui, ó. Então a gente já calculou essa primeira área, essa primeira capacidade aqui numa área de embarque e desembarque, número efetivo, né, de áreas de embarque e desembarque. Falta calcular esse fator para tráfego misto, que foi o problema que ele acabou trazendo aí, foi para tráfego misto, né? Então o fator, né, de ajuste para tráfego misto, né? Então tá aqui, ó, 1 menos FL sobre V sobre C, certo? Sendo que FL é o fator de localização, né, do ponto do ponto 3, né? Que falou que era um pouquinho depois da interseção semaforizada, foi isso? Então, se vocês lembrarem, esse FL a gente vai ter que botar numa tabela, né? Você precisa saber qual o tipo da faixa que os ônibus vão trafegar, não é isso? E se o ponto fica no início ou no final ou no meio, né, da quadra, né? Então vai ser, a gente já sabe que o ponto denunciado, né, fica no início da quadra, e ele fala o seguinte também, ó, ônibus podem usar a faixa adjacente, né? Então se a gente voltar aqui, ó, né, veja só aqui, né, então ônibus fazem uso parcial da faixa adjacente, então a faixa do tipo 2, não é isso? Então a gente vem aqui, então, finalmente, nessa tabela, tipo 2, início da quadra, então aquele fator FL que é tabelado vai valer 0,9, tá ok? Muito bem. Então 0,9, então a gente vem aqui, tá? E acaba colocando aqui, ó, 0,90, tá vendo? 0,90, e multiplica 450 sobre 700, que é o volume sobre a capacidade, então esse fator para tráfego misto vale 0,42. O que faz, então, que a gente tenha uma redução significativa na capacidade que a gente calculou no slide anterior, que é de 46 ônibus, não é isso? Ó? 46 ônibus. O fato de ter uma faixa, né, que não é exclusiva, né, vai para tráfego misto, certo? Saiu de 46 ônibus para 19 ônibus por hora. Ok? Então, esse fator aqui ele é fundamental para representar, então, essa redução na capacidade em função da faixa ser para tráfego misto. É isso? Bom, outro exercício, olha, no exercício anterior, qual seria o impacto sobre a capacidade veicular ao se utilizar os pontos localizados no final da quadra, ao invés de ser no início da quadra? Então, o que vai mudar aqui? O fator para tráfego misto, né, que vai ser, em vez de ser 1 menos, né, veja que a gente está só voltando, 1 menos 0,90 vai ser 1 menos 0,50, né? Então, você vai voltar naquela tabela lá, vocês vão ver que no final da quadra, com a faixa do tipo 2, o fator FL vai valer 0,50. Todos os valores já foram estabelecidos anteriormente, então de modo que esse FM passou para 0,68, e aí sim, 0,68 vezes o 46, chegamos a um valor de 31 ônibus por hora. Então só o fato de você mudar, né, a localização do ponto de ônibus do início para o final da quadra, né, faz com que a capacidade passe de 19 ônibus por hora, né, naquele ponto crítico, né, da linha, para 31 ônibus por hora. Tá? Temos mais um exercício que fala o seguinte, ainda sobre o exemplo anterior, né, o problema anterior, a agência gestora do transporte público gostaria de tentar operações comparadas alternadas, né, alternando aí os ônibus parando a cada 2 pontos. Né, determinar o aumento da capacidade veicular na faixa de ônibus resultante a partir da implementação desse tipo de operação. Então a faixa adjacente tem 600 veículos, carro de passeio equivalente por hora, com a capacidade de 1.100 carros de passeio equivalente por hora. Né? Considere as chegadas dos ônibus no ponto como aleatórias, vamos ver onde é que vai entrar essa informação, e os pontos localizados no final da quadra, né? Igual no exercício anterior. Tá? Então vamos lá. Veja que a primeira coisa que a gente tem que fazer é que agora nós estamos falando com paradas alternadas. Né? E aí, quando a gente está falando de paradas alternadas, é bom a gente voltar um pouquinho
e chegar à conclusão de que a gente precisa usar essa formulação aqui, ó. Tá vendo? Paradas alternadas, a gente precisa calcular uma capacidade para o ponto isoladamente, né? Esses são a cada duas paradas, então a gente vai ter um B1 mais um B2, então essa formulação aqui ela iria somente até o B2, né? Vezes um fator K, é isso? Esse fator K a gente explicou um pouco na sequência, né? Que a gente vai melhor apresentar aqui na solução do próprio problema. Então tá aqui, ó. Então a gente tem um fator de impedância aqui, A, né? Que vai ser 1 menos 0,8, a relação volume sobre capacidade, que foi 600 sobre 1100, dados do problema. Então esse fator A vai valer 0,87. Né? Bom, esse valor A, ele entra aqui nessa formulação do FK, né? Do fator para paradas alternadas. Né? Então está aqui, 0,87. Estava aqui e veio para cá. Né? Esse NS vale 2, não é isso? Tá? Então está aqui, ó, 2 menos 1, então está aqui 2. E falta a gente então determinar quem é esse fator K. Veja que no problema ele fala, ó, considera as chegadas no ponto como aleatórias. É isso? Então, onde é que essa informação vai chegar? Então tem uma informação aqui atrás, ó. Na hora que a gente apresentou o fator K, que aí é bom resgatar, vamos resgatar aqui agora. Aqui, ó. Então, o fator K vale 0,50 quando as paradas são aleatórias. O que ele quer dizer com paradas aleatórias? É que eles não são organizadas em pelotões. Né? Quando é totalmente organizado em pelotões, então são mais eficientes, vale 1 nesse caso desse problema. Esse fator K vale 0,50. Né? Então, trazendo aqui o 0,50, né? Colocando na formulação, vamos lá, aqui, certo? 0,50. Tá? Então a gente chegou aqui, ó, a um fator FK de 0,72. Né? Então a gente tem aqui vamos usar aqui então, como seria a capacidade com paradas alternadas. Né? Então a FK está aqui, 0,72, e a gente vai acabar colocando aqui B1 mais B2, porque nós temos dois grupos de pontos, né, ao longo de uma linha, porque são paradas alternadas, sendo que a gente considera então que para cada grupo desse, né, a capacidade para o ponto crítico vai ser de 31, tal como a gente já tinha calculado por exemplo anterior, já que as condições, né, eram todas as mesmas, tá vendo? 31. Tá? Então, resolvendo isso daqui, então a gente já saiu, né, só de 31 para 41 ônibus por hora, né? Isso porque a gente passou a usar, né, uma operação com paradas alternadas, sendo que anteriormente com 31 a gente não tinha paradas alternadas. Tá? Então veja só, então essa aula, né, ela tinha como aqui as referências bibliográficas, né, que eu usei para poder preparar a aula. Né? Então a gente traz aí, finaliza essa unidade 5, né, dando aí uma pequena pincelada, né, de como que a gente pode fazer para trazer quais são as nuances, aí, os fatores que afetam a capacidade de uma linha de transporte público, né? Mesmo sabendo que vocês já andaram discutindo algumas coisas disso na unidade 3, quando discutiu aí oferta e demanda por transportes, não é isso? Tá? Eu acho que nesse caso, de novo, serve como um complemento daquilo que vocês já viram antes, né? Falando um pouquinho aí sobre as áreas de embarque e desembarque, sobre os pontos de ônibus, né? Sobre as faixas exclusivas, enfim. Tá? Lembrando que agora a próxima aula, a próxima unidade, né? Que eu imagino que vai ser aí 2 a 3 aulas, né? A próxima unidade, então, será sobre transporte e meio ambiente, né? Como que o transporte afeta aí o meio ambiente e como que a gente pode calcular os impactos e, de repente, até propor algumas medidas mitigadoras aí em função da existência da atividade do transporte. Tá? Então, aqui a gente encerra, então, a unidade 5 com essa aula. Tá?